Bom, pessoal, esse daqui é o espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Como vocês podem ver, tá faltando um pico aqui em torno de 7, que é referente ao solvente que a amostra foi analisada. Geralmente, as amostras são feitas em cloroformo deuterado. E tá faltando um outro piquinho também aqui, que é o pico do TMS, que é o padrão lá utilizado para calibrar o espectro. Então, esse espectro, ele não foi obtido experimentalmente, ele é chamado de espectro simulado. Foi um programa de computador que simulou esse espectro de ressonância magnética de hidrogênio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer analisar um espectro de ressonância magnética de hidrogênio é ver a área relativa aos picos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente tem que olhar, então, quantos hidrogênios equivale um determinado sinal. E isso é dado pela integral. Então, o espectro integrado, ele aparece ou esse sinalzinho aqui, que é uma integral, parecido com a integral que a gente vê quando a gente estuda cálculo, ou vem, na verdade, pode vir de duas maneiras. Ou aparece a integral ou aparece um sinalzinho assim vermelho escrito um número de hidrogênios aqui embaixo. Nesse caso, ele é um espectro integrado. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que medir a distância em centímetros dessa linha e fazer uma regrinha de 3. Então, agora, o que vocês vão ter que fazer? Primeiro, vocês vão ter que estar com esse espectro impresso. Por que impresso? Porque na tela do computador fica difícil da gente medir isso com a régua. Então, com o espectro impresso, vocês vão medir o quanto vale em centímetro essa integral. Então, para isso, vocês vão traçar uma linha bem aqui embaixo da base da integral e uma linha na base superior da integral. E vão medir com a régua o quanto tem aqui em centímetros. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Então, vocês vão medir isso aqui com a régua e vocês vão ver que essa integral equivale a mais ou menos 3 centímetros. E essa outra integral aqui, a gente vai fazer o mesmo procedimento, passa uma linha na base da integral e na parte superior da integral, mede com a régua, vocês vão ver que isso daqui equivale a mais ou menos 2 centímetros. A mesma coisa com essa integral aqui. Vocês vão ver que essa distância aqui equivale a 3 centímetros. Aí a gente vai fazer uma regrinha de 3. A gente vai dizer o seguinte, que um hidrogênio equivale à menor distância que a gente achou, que é 2 centímetros. E que X hidrogênios, que é o que a gente está querendo descobrir, equivale a 3 centímetros. Vocês fazendo essa continha, vocês vão ver então que isso daqui dá em torno de 1,5. Então, isso quer dizer que 2 centímetros equivale a 1,5 hidrogênio. Só que a gente sabe que não existe meio átomo de hidrogênio. Então, a gente tem que multiplicar isso daqui por 2 para cair no número inteiro. Quando a gente multiplicar 1,5 por 2, então 2 vezes x vai ser igual a quê? A 3 hidrogênios. Isso quer dizer o quê? Que em 3 centímetros a gente tem 3 hidrogênios. Em 2 centímetros a gente tem o quê? 2 hidrogênios. Então, a integral para esse pico equivale a quê? A 3 átomos de hidrogênio. A integral referente a esse pico equivale a 2 átomos de hidrogênio. E a integral desse pico equivale a 3 átomos de hidrogênio. Então, essa é uma informação que a gente pode tirar do espectro de hidrogênio. Agora, a gente tem que ver outras informações, como a multiplicidade do sinal e o deslocamento químico referente a esse sinal. Então, continuando a interpretação desse espectro de ressonância magnética de hidrogênio, nós já vimos então que esse sinal aqui equivale a 3 hidrogênios, que esse outro sinal equivale a 2 hidrogênios e que esse outro sinal equivale a 3 hidrogênios. Então, agora nós temos que analisar outros dois parâmetros, que é o deslocamento químico e a multiplicidade do sinal. Então,
para a gente ver o deslocamento químico, a escala aqui ela não é uma escala que tem muitas divisões, mas a gente tem mais ou menos como inferir qual o deslocamento desse pico. Então, esse pico aqui, com relação à multiplicidade do sinal, ele aparece como o quê? Ele aparece como um singleto, tá? Porque só tem uma linha, ele aparece como um singleto. Então, esse singleto, ele está centrado em mais ou menos 3,6 ppm. 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 Esse sinal aqui, ele aparece para a gente como um sinal que tem 4 linhas e essas linhas elas têm uma intensidade relativa. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, é do mesmo tamanho dessa e essa daqui é do mesmo tamanho dessa. Então, esse sinal aqui era característico como um quarteto ou quadrupleto. Tá? Então, como que a gente vê o deslocamento químico desse quadrupleto? A gente tem que olhar o centro desse quadrupleto. Então, o centro dele está mais ou menos aqui. Então, se a gente descer aqui na escala, isso daqui vai estar mais ou menos em torno de 2,3 ppm. Esse outro sinal aqui é um sinal que ele apresenta 3 linhas. Essa linha aqui é do mesmo tamanho dessa, então a gente pode dizer que esse sinal aqui é um sinal que ele é considerado um tripleto ou triplete, tá? O centro desse triplete vai dar pra gente o deslocamento químico. Então, onde está o centro? O centro do triplete é o centro, na verdade, da linha maior. Então, vai estar mais ou menos aqui nessa região, que dá em torno de 1,2 ppm. Tá? Então, o que o deslocamento químico ele quer dizer para a gente? Que esses dois tipos de hidrogênio, na verdade, que correspondem esse pico a 3 hidrogênios e esse pico a 2 hidrogênios, eles estão mais blindados, ou seja, eles estão mais próximos do zero do que esse outro pico aqui, do que o singleto que está em torno de 4,0. Então, pelo deslocamento químico, tem como a gente inferir o seguinte, que esses 3 hidrogênios, eles não estão acoplando com ninguém, porque ele aparece na forma de um singleto. Vamos relembrar, então, da regra do N mais 1. Então, o que significa a regra do N mais 1? Vou pegar aqui um pedaço da molécula, de qualquer molécula. Não significa que é a molécula que a gente está analisando. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 hidrogênios do lado de um carbono que está ligado a 3 hidrogênios, isso daqui, então esses 2 hidrogênios, eles vão aparecer para a gente, a multiplicidade, na verdade, do sinal desses 2 hidrogênios vai aparecer para a gente de acordo com a regra do N mais 1. Então, o que a regra do N mais 1 ela diz? Eu tenho que analisar quantos hidrogênios eu tenho no carbono vizinho aos hidrogênios que eu estou analisando. Então, eu vou analisar esse carbono. Esse carbono aqui, ele possui quantos hidrogênios? 3. Então, a regra do N mais 1 significa o seguinte, que esses hidrogênios, eles vão aparecer na forma de 3 mais 1, que é igual a 4 linhas, que diz pra gente, na verdade, que esses 2 hidrogênios vão aparecer na forma de um quarteto ou quadrupleto. Com relação a esses hidrogênios, então agora eu quero analisar esses hidrogênios aqui. No carbono vizinho, eu tenho ligado 2 hidrogênios. Então, de acordo com a regra do N mais 1, 2 mais 1, 3. Esses hidrogênios vão aparecer na forma de um tripleto. Por exemplo, esse sinal aqui que é um tripleto. Tá? Então, o que a gente pode tirar dessas informações? Significa o seguinte, que esses 2 hidrogênios aqui, muito provavelmente o carbono que está ligado a esses 2 hidrogênios está ligado, na verdade, num carbono vizinho que tem 3 hidrogênios, por isso que ele aparece na forma de um quarteto. Quando eu analiso esse sinal, que é um triplete, significa que nesse carbono tem ligado um carbono que tem 3 hidrogênios. Então, esse pedaço
aqui do espectro é referente a quê? É referente a um CH2, que é esse sinal aqui que integra para dois hidrogênios, ligados a um CH3. Como esse sinal aqui, ele aparece como um singleto, significa o quê? Que esses três hidrogênios, eles não estão ligados a um carbono que tem hidrogênios ligados a ele. Então, pelo espectro de infravermelho, a gente viu o seguinte, que a molécula, ela possui uma carbonila, C-O, e ela possui uma ligação CO. Então, significa que tem alguma coisa ligado, na verdade, nesse oxigênio. Então, a gente pode agora começar a montar a estrutura da molécula. Se esse carbono que está ligado a três hidrogênios não está acoplando com ninguém, significa o quê? Que ele está isolado. Ele está isolado por quem? Ele está isolado por um átomo de oxigênio. E a gente pode confirmar isso através do deslocamento químico. Quanto mais o sinal está deslocado para esse lado do espectro, significa que ele está desblindado, ou seja, ele está ligado a átomos eletronegativos. Então, essa metila, na verdade, esse carbono ligado a três hidrogênios, muito provavelmente está ligado a esse oxigênio. Então, a partir dessas informações, a gente já consegue montar uma possível estrutura para essa molécula. Então, essa molécula, ela tem um CH3 ligado a um CH2 e ela tem o quê? Uma metila, um CH3 ligado a oxigênio. Então, agora a gente tem que conectar esses dois fragmentos com a carbonila. Então, quando a gente faz isso, a estrutura que a gente consegue montar é essa daqui, ó. CH3 ligado a um CH2. Esse CH2 só está acoplando com essa metila, então ele vai estar separado da outra metila através de uma ligação com a carbonila. E essa metila está ligada a quem? Está ligado a esse oxigênio. Então, a partir da análise do espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e do espectro de infravermelho, a gente conseguiu montar essa estrutura. Então, agora, para confirmar essa estrutura, a gente vai ter que analisar outros dois espectros, que é o espectro de carbono e o espectro de massas.